Imagine você, está na escola, aula de história, recebe a prova que tinha feito na semana passada e leva um 0. Mas a prova não foi feita por mim não, porque eu não sou seu professor. E aí o que é que acontece? Você fica nervosa, começa a chorar, começa a desesperar, fica nervoso, aí dá calafrio. E o que é que você faz? Toma uma aguinha com açúcar. Se resolve, eu não sei. Mas se quiser saber sobre a economia do açúcar, aguarda aí que eu te conto. Você sabia que o açúcar é uma especiaria? Inventada na realidade pelos árabes, vai ser internacionalizada, universalizada pelos portugueses a partir do final da Idade Média e início da Idade Moderna. São eles que inventam um engenho, uma forma, uma máquina, né? Uma fábrica de produção maciça desse açúcar. O açúcar ele vai representar uma impactação na maneira de sentir e entender o próprio corpo. A maneira de você consumir variou culturalmente. Ninguém pegava açúcar e colocava na água. Ninguém pegava açúcar e compunha outros pratos. O açúcar inicialmente era consumido puro, para dar aquela ideia de riqueza, de poder, de sofisticação. Mas quando os portugueses começam a fabricar maciçamente, tudo se altera. O açúcar é um dos produtos mais importantes da história econômica da Idade Moderna e do capitalismo de maneira geral. O Brasil, desde o século XVI, vai ser o maior produtor mundial de açúcar. Isso se deve à extensão do território, à qualidade do solo, ao clima, à abundância de água. Quem trouxe isso sistematizado para o Brasil foram os portugueses para consolidar a colonização brasileira. Essa colonização é uma colonização agrícola. Ela tem um povoamento, tanto do deslocamento de escravos trazidos da África, como dos próprios índios que eram trazidos para serem escravos de partes do próprio território. É isso mesmo que você escutou. Os primeiros engenhos não tiveram mão de obra escrava negra, e sim mão de obra indígena. Agora, é claro, deixa para outro vídeo. A mão de obra escrava africana, enquanto o produto trazido da África era muito mais lucrativo. Por isso se criou aquela ideia que o índio é preguiçoso, que o índio resistia à escravidão, que o negro já era adaptado porque já vinha como escravo, porque ele era escravo na África. Caia nessa não, viu, estudioso? Cuidado com esses discursos. As pessoas que dizem isso têm duas opções. Ou não sabem o que estão dizendo, ou estão dizendo de propósito para te confundir. Cuidado, viu? Questione. Sempre seja um estudioso. E para ser estudioso, a gente tem que perguntar. Essa economia açucareira, ela concentra-se na ideia do engenho. E o engenho é um complexo de produção. O engenho tanto é o local de fabricação do açúcar, como também é o local de moradia, de permanência dos escravos, dos agregados, da família do senhor de engenho e do senhor de engenho, que é o homem mais poderoso do período colonial. Não do ponto de vista financeiro, mas do poder de mando. É ele que sustenta a estrutura colonial. É esse cara que ordena, que comanda a administração colonial. É ele que determina até mesmo a lei em muitos aspectos. E olhe que ele não era necessariamente um funcionário público. Quando você olhar para o engenho, pense no engenho como um complexo de produção, de poder, de significação social, cartografado até racialmente, brancos e negros. O lugar desses negros, como eles eram tratados, como eles eram entendidos, qual é a associação que você faz entre a escravidão e a ideia de trabalho, de condição social. Tudo isso é criado e estabelecido no engenho, como um micro-universo dessa sociedade. Outra coisa importante, o senhor de engenho, ele normalmente não tem dinheiro. E aí ele pede dinheiro emprestado a quem? Aos bancos holandeses. Esses bancos holandeses, em troca de receber de maneira monopolizada essa produção de açúcar, emprestava dinheiro aos senhores de engenho para eles desenvolverem suas atividades. Quem realmente lucrava com a economia açucareira nem era Portugal, nem eram os senhores de engenho, mas os bancos holandeses. É o capital batavo, o capital flamengo, sinônimo de holandês, viu esses nomes, Flamengo e Batavo, que controlavam e realmente lucravam com o comércio açucareiro. Tanto é que quando Portugal e Espanha se unem na chamada União das Coroas Ibéricas, a partir de 1580, a Espanha, que era inimiga da Holanda, proíbe que o Brasil continue comercializando com a Holanda. É aí que os holandeses vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, uma das primeiras empresas do mundo de capital misto, tanto do Estado holandês como de capital privado.
de outros bancos, outros países, de outros indivíduos até. E essa empresa vai invadir o Brasil. É uma empresa comercial, mas também com fins militares, para retomar a economia açucareira. Entre 1625 e 1630 e 1654, os holandeses vão controlar a região produtora de açúcar no Brasil, que hoje que nós chamamos de Nordeste. Durante esse período, os holandeses vão tentar retomar essa produção açucareira para continuar lucrando com esse comércio. À medida que os holandeses invadem essa parte do Brasil, também invadem a parte africana, que era controlada pelos portugueses, para que eles mantivessem a comercialização de escravos africanos, que eram a base dessa sustentação, dessa mão de obra de produção. Tá? Cuidado com essas questões sobre escravidão, porque elas são muito comuns de caírem no Enem. A economia açucareira foi responsável pela consolidação da colonização e cria uma sociedade patriarcal, escravista, rural, em que as cidades elas não são lá muito importantes. Não é que os portugueses não soubessem fazer cidades, como muitos dizem, mas é porque não havia necessidade disso, uma vez que o centro político e econômico era o engenho e não o mundo urbano. Essa economia açucareira, inclusive, gera uma culinária muito específica. Essa culinária ligada aos sabores e odores de bolos e doces constituídos por esses açúcares. Criado depois por Gilberto Freire, toda aquela ideia da identidade nordestina ligada ao açúcar, dando a ideia de paraíso, de satisfação, de alegria, quando na realidade o engenho é um centro de sofrimento, desespero e violências sem tamanho. Então, se liga na economia açucareira, estudioso.